Olá pessoal, aqui é o Johnny e hoje eu vou falar sobre a grata surpresa, o jogo Shadow of Mordor, produzido pela produtora Monolith e distribuído pela Warner Games, lançado no dia 30 de setembro de 2014. O jogo se passa no universo do Senhor dos Anéis, período entre o Hobbit e a trilogia do Anel, uma história totalmente nova e independente dos livros. Você joga com o patrulheiro de Gondor, Talion, responsável pela patrulha do Portão Negro de Mordor. Durante um ataque, sua família é brutalizada e morta na frente de Talion, que devido a um ritual desconhecido tem sua morte negada e seu corpo fundido a um fantasma que não se recorda da sua vida anterior. Com suas novas habilidades, Talion jura vingança aos exércitos de Mordor, iniciando uma aventura em busca de vingança e descobrir o porquê desse fantasma estar fundido a Talion e quem é esse fantasma. A história, como eu disse, ela é básica, mas a maneira que ela é conduzida faz a gente se importar com o Talion. As missões são bem interessantes, porém eu acredito que tudo que é colocado na Terra-média poderia ter sido substituído facilmente por outra região, universo, mitologia. Talion não participa de nenhum grande evento. Se você não é fã dos livros de Tolkien, você não vai se sentir perdido em nenhum momento com a história. Já se você for fã, como eu disse, Talion não adiciona nada a esse universo. É um personagem muito legal e seu andamento na história é muito bem feito, mas é algo totalmente paralelo à mitologia da Terra-média. Quanto a gráficos, o jogo ele tem um gráfico muito bonito, as texturas são muito bem trabalhadas, os orcs tem uma variedade bem grande dos orcs, inclusive a Weta, que foi responsável pelo visual do Senhor dos Anéis, ela também trabalhou ativamente no visual dos orcs desse jogo. Então você tem orcs com estaturas diferentes, biotipos diferentes, com cores levemente diferentes, cicatrizes e outras variações que, apesar de haver uma repetição, demora muito até você perceber ela e isso não deixa o jogo cansativo visualmente. Você também tem variações no clima, a vegetação é muito bem feita, você tem rios e lagos. Por se tratar na maior parte do tempo ali na mesma região, você não vê uma fauna muito variável, mas as texturas são muito bem trabalhadas, como eu disse, então mato essas coisas, o jeito que você se relaciona com elas, as estruturas, limo, metal, tudo isso é muito bem feito. Sem contar as variações de clima e as variações de horário no dia. Então, às vezes você pode... às vezes você está de noite, às vezes você está de dia, às vezes o clima está mais ensolarado, mais fechado, mas sempre com um clima mais mórbido por causa da região. Eu joguei o jogo no PlayStation 4, que tá com gráfico 1080p e, se não me engano, tá rodando a 60 frames por segundo. Em nenhum momento eu senti uma queda de frames, assim, é bem estável, a movimentação todo momento tá bem fluida. Mesmo quando tem muitos orcs na tela, muitos elementos, segura bem, não trava nenhum momento, não dá nenhum engasgo. Quanto ao áudio do jogo, todos os áudios produzidos de espada, passo, tudo isso é muito bem feito. O PlayStation 4 ele tem um alto-falante no controle, então às vezes o sussurro do fantasma ou barulho de combate sai pelo alto-falante do controle. Isso dá uma imersão, é bem interessante do jeito que isso é usado no PlayStation 4. Quanto às vozes, eu acho muito legal quando eles realmente pensam em contratar atores pra trabalhar no jogo. O voice actor em inglês é maravilhoso. Todos os atores mandam bem, todos os orcs têm variáveis, eles tiram sarro de você, o texto é muito bom. Então, por exemplo, se você encontra um orc, você tá montando um animal, ele vai olhar pra você e falar assim, vou matar você e seu bichinho. Só que a entonação e a maneira que ele faz, tem um ator por trás. Então, tá muito bem feito, o voice actor em inglês tá muito bem feito. Eu não joguei em português, porque eu comprei na PSN americana e não veio com dublagem, infelizmente. Se quiser com dublagem, você tem que comprar na PSN BR ou adquirir a cópia física do jogo aqui com um revendedor brasileiro. Mas eu vi a mais ou menos 40 minutos da dublagem em português, e aqui no Brasil eles tiveram esse mesmo cuidado, eles contrataram atores para fazer as vozes. Então as vozes são muito bem trabalhadas, existe atuação, e isso faz até você se importar mais com o personagem. E os orcs, o sarro que os orcs te tiram é muito legal. Por exemplo, se você morre uma vez pra um orc, quando você tromba ele de novo, ele fala assim, não vai desistir, veio morrer mais uma vez, franguinho? Ou ele fala diversas variáveis, assim, tirando sarro de você. Se você morreu várias vezes pra ele vai dizer outra coisa. Se você matou ele numa situação com fogo, ele vai falar, ah, agora não tem nenhum animal perto pra te proteger, agora só tá eu e você, e coisas desse tipo.
Então eles te provocam, cara, e isso é muito interessante. Todo o trabalho de áudio, como diz aí, foi bem feito e não tenho o que reclamar. Muito bem trabalhado mesmo. Quanto à jogabilidade, o jogo ele foi muito comparado à série Arkham, do Batman. Ele é muito parecido mesmo, ele funciona praticamente da mesma maneira. Você pode andar furtivo, você pode pular, correr, escalar. A maneira que você escala é muito parecido com Assassin's Creed. É bem fluido, ele vai pegando, é fácil escalar no jogo. Você pode atacar com espada, corpo a corpo, você pode fazer um ataque furtivo, você tem arco e flecha. Ele é muito parecido com Arkham, da maneira que você tem um botão de contra-ataque. Então enquanto você está fazendo um combo, quando o inimigo for te atacar, vai aparecer um sinal na cabeça dele. Se você apertar o botão de contra-ataque no tempo certo, você vai realizar um contra-ataque. Se você for rápido ali e dominar, você consegue controlar diversos orcs te atacando. Porém, existem alguns que, se você for envenenado, some o sinal de contra-ataque, ou alguns não tem como você dar um contra-ataque. Então, a maneira que você lida com diversos orcs, ela é meio complicadinha. Eu diria que o Batman é mais fácil lidar com multidões. No Shadow of Mordor é um pouquinho mais complicado por causa das variáveis de inimigos. Então, você tem que estar esperto ali para as outras habilidades que você pode usar. Conforme você atinge um certo número de hits seguidos, você pode ativar uma habilidade especial. Ou executar o próximo orc que você for atacar, ou dar uma explosão no chão. E essas habilidades especiais que você pode dar com um certo número de hits, elas vão sendo desbloqueadas com pontos de habilidades. E como você consegue pontos de habilidades? Com o clássico XP, pontos de experiência. Então conforme você acumula pontos de experiência, você vai ganhando pontos de habilidades, onde você pode gastar em duas árvores. Uma árvore que ela é ligada aos poderes de Ranger, que é mais ligado ao combate, e outra que ela é ligada aos poderes do lado fantasmagórico, que são mais ataque à distância, finalizações e alguns poderes um pouco mais excêntricos. Bônus, que você desbloqueia aumento de vida e runas nas suas armas. Você pode alterar as habilidades das armas com runas. Então, você pode deixar que sua espada retorne um pouco da sua vida quando você faça um kill, e etc. Os capitões dropam essas runas. Então, conforme você for ganhando esses pontos, você vai desbloqueando mais runas. E vai aí colocando em cada arma a sua adaga de ataque furtivo, a sua espada em seu arco. Você vai configurando eles da maneira que você acha mais interessante. O jogo é um jogo de mapa aberto, então você pode decidir fazer as missões na ordem que você quiser. Porém, conforme você vai fazendo umas missões, vão abrindo outras que dão andamento à história. Você tem as missões secundárias, que não tem ligação direta com a história. Você pode caçar alguns capitões, você pode interromper alguns eventos, que eu vou explicar mais pra frente, que é mais ligado ao sistema de Nemesis. Você pode recolher relíquias e outras coisas. Tem os desafios também, por exemplo, mate 3 Caragorns ou recolha tantas plantas, que também dão pontos de experiência. Você tá livre para fazer o que você quiser. Tanto que assim, eu tinha jogado umas 12 horas e não tinha feito nenhuma missão quase da história. Tava rodando por aí matando orcs e me divertindo. Então você tem essa liberdade total aí de decidir o seu andamento. Cara, é muito parecida a relação que eu tive com Black Flag, que eu preferia ficar rodando e fazendo outras coisas do que seguir a história. A história é boa, as missões da história são legais. Inclusive, depois que eu joguei, eu até recomendo você fazer elas primeiro e depois você deixar o mundo como playground. Porque quando você acaba o jogo, você tem liberdade total de fazer tudo. E como algumas quests liberam algumas habilidades legais, eu acho então importante às vezes você fazer as quests das missões só pra pegar essas habilidades, pra você se sentir livre pra escrotizar os orcs total. Quanto ao aspecto de furtividade desse jogo, tem uns probleminhas com a AI, assim. É legal você andar furtivo, e o jogo, inclusive, ele te incentiva a você usar o ambiente ao redor. Então, às vezes você tá numa fortaleza orc, você pode abrir jaulas de bicho para os bichos começarem a atacar eles. Você pode derrubar ninhos de marimbondo, explodir barris, etc. O jogo incentiva você a usar o cenário contra os inimigos. Inclusive, em algumas situações, fazer isso é o mais adequado, porque senão você se ferra com multidões de orcs, então você tem que aprender a controlar eles bem com esses detalhes. A inteligência artificial do jogo não é lá da mais espertas, então às vezes você consegue matar os orcs furtivamente um do lado do outro e eles não perceberem. Eles têm um sinal, né? Por exemplo, quando tá verde eles não te viram,
Quando tá branco eles não te viram, quando tá amarelo eles estão cientes que você tá por perto, e quando tá vermelho eles te viram e vêm direto pra te atacar. Se eles veem algum corpo, eles também já ficam meio cientes que você tá por perto. Só que, cara, às vezes você tá numa multidão, você sai correndo e é muito fácil despistar eles. Matar um orc do lado do outro assim, você mata um orc e ele não percebe que o colega morreu. Consegue ir matando em fileirinha, assim, se eles estiverem um atrás do outro, assim, você vai matando e o da frente não percebe que o de trás morreu. Nesse aspecto, o jogo poderia ter sido um pouco mais trabalhado pra, por exemplo, ter mais desafio pra quem curte em stealth. Mas o mais legal do jogo mesmo, o Nemesis. É meio complicado de explicar, vou tentar resumir aqui como que é. Nemesis funciona assim, todos os inimigos, eles estão num exército e esse exército tem capitães. Você pode caçar esses capitães. E esses capitães eles são orcs um pouco mais fortes. Porém, se um orc normal te mata, ele pode se tornar um capitão. Se um orc que já é capitão te mata, ele ainda fica mais forte. E ele pode subir a uma fileira maior. Isso, eles se relacionam entre si. Por exemplo, esses dois orcs capitães, eles são guarda-costas de um Warchief. Então provavelmente se você for atacar aquele Warchief, ele vai ter aqueles dois orcs com ele junto. Então se você matar esses dois orcs antes, quando você for matar o Warchief, seria mais fácil. Isso cria tantas variáveis, por exemplo, às vezes o orc que te matou, ele sobe na fileira, e além desses detalhes, tem relação entre eles. Por exemplo, um orc X odeia o outro. Então, provavelmente ele vai desafiar aquele orc. E você pode ir lá, pegar os dois no meio do combate e matar dois capitães de uma vez, ou favorecer o mais fraco para você dominar ele lá na frente. Isso, até o momento do jogo, você só pode escolher quem morre e quem vive. Mais pra frente, você consegue ainda dominar eles. Então, você consegue criar traições e derrubar o exército de dentro. Por exemplo, você tem um Archief que tem dois capitães que são guarda-costas dele. Eu posso atacar os dois capitães e usar uma habilidade que você ganha mais pra frente no jogo de dominar eles. E aí eu posso ir num evento, sei lá, execução pública de inimigos. E eu posso ordenar que esses dois capitães que eu dominei traiam ele. Então eles começam a atacar eles pelas costas e tal, e ajudam você a finalizar. Você pode dominar esses capitães e a maneira que você domina eles depois um pouco mais pra frente do jogo muda totalmente, porque você pode dar ordens, por exemplo, aquele que você não conhece aquele capitão. Você pode mandar aquele capitão matar aquele outro porque ele é guarda-costas, e isso facilita o jogo pra você. Parece complicado, eu explicando é complicadinho, mas quando você jogar você vai ver que é bem natural e é muito interessante. E eu acho que é isso que deixa esse jogo tão interessante, porque cria muitas variáveis. Você pode fazer muita coisa com isso, então meu jogo vai ser... A maneira que eu lidei com o jogo vai ser bem diferente com a maneira que você lidou, pelo número de vezes que você morreu, pra qual orc que foi, que avançou de carreira, virou capitão ou não. Então isso varia bastante. Sem contar que cada orc capitão é único. Único mais ou menos, né? Ele tem conjuntos de habilidades. Então, por exemplo, tem um orc que tem medo de Karagorn. Esse orc, se você vier montar uma dessas criaturas, ele fica indefeso, ele fica com medo. Tem orc que tem medo de chamas, então se você tacar fogo nele, ele estiver perto de uma chama e você tacar fogo nele e explodir uma labareda, ele fica com medo. Outros são imunes a ataque à distância, são imunes a ataque furtivo, outros têm arma envenenada. Então assim, todos têm muitas habilidades diferentes, aí tem uma variável bem grande. E para você atacar um deles, é legal você saber quais são as habilidades daquele orc. Tem alguns orcs no mapa que você pode interrogar eles para descobrir quem são os capitães, porque inicialmente você não sabe onde eles estão, né? Você tem que achar. Ou você pode, de vez de descobrir um novo capitão, que é um capitão de uma certa região, você pode saber mais das habilidades dele. Então você pode descobrir um novo capitão ou saber as fraquezas e vantagens de tal capitão. Cara, isso dá uma variedade enorme no jogo. Acho que só isso já valeria o jogo por si. E sem contar ainda os detalhes que eles se traem entre eles, às vezes um vai atacar o outro, e aí o que ganhar vai subir de posto, vai ficar mais forte. Eles fazem caçadas, e aí eles fazem um desafio entre eles se eles forem caçar um monstro, e se ele matar tal monstro ele fica mais forte, você pode ir lá, pegar ele durante o combate e matar ele. Meu, são muitas variáveis, nesse aspecto é até difícil entrar em detalhes do jogo. Só jogando pra ter ideia, então, meu, vale a pena você jogar só por causa do sistema Nemesis.
Ele é muito bom, eu acredito aí que no futuro, meu, alguém vai copiar esse sistema, porque, meu, ele é muito bem utilizado, ele funcionaria em diversos aspectos de jogos de espionagem, política, ele poderia ser usado. Fechando agora para dar as considerações, o jogo ele tem um gameplay muito bem feito, é muito bom você encher trocentos orcs de porrada, ver cada finalização sanguinolenta, é extremamente fluido, cada habilidade desbloqueada é mais prazer no combate, são mais variáveis, todas as habilidades são legais, são interessantes, o jogo é divertido, ele é gratificante, você pode sair correndo por aí usando a Terra-média, a área de Mordor ali, né, porque o mapa não é tão grande assim, você tem 2 regiões ali, mas, meu, dá pra você se divertir muito, os gráficos são muito bem trabalhados, os personagens são muito bem feitos, o som é muito bom, a história é bem conduzida. O personagem ele poderia ter feito coisas mais grandiosas relacionadas aos mitos da Terra-média, mas assim, é muito bem conduzida, a história é boa, não é uma história ruim. O único problema ali é que no final dá uma brochada. Então, o jogo ele realmente não inova em nenhum momento. Ele usa mecânicas de jogabilidade até anteriores, ele inova nessa parada de Nemesis, né, muito interessante. Meu, mas por não tentar te surpreender, por não oferecer nada a mais, esse jogo ele vem de fininho. Meu, ele te mostra algo maravilhoso. É um jogo extremamente divertido. Vale muito $60. Ele tá na PSN Live, tem a versão em disco, pra Xbox One e PC. Ele vai ter também para PS3 e Xbox 360, mas até a data da publicação desse vídeo, ele estava atrasado. Então tinha dado probleminha aí na produção da versão para 360 e PS3. Então compre ele se for para PC, Xbox One, PlayStation 4, tanto faz, é um jogo que vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você se gostou, se inscreva para receber sobre os próximos vídeos, dá um joinha, compartilhe com os amigos, comente, interaja. Valeu aí pessoal, muito obrigado, um abraço. I'm starting to look forward to these visits, Ranger.